Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Como que é para vocês, eu não sei se vocês já passaram por isso, sendo a pessoa, ou se vocês já tiveram esse tipo de julgamento também. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ó, essa aí já nasceu com sucesso garantido. Jovem, escritora, professora, com uma energia vibrante. Que dificuldade que essa pessoa tem? Onde ela coloca a mão é sucesso. Será que é assim mesmo? Será que muitas vezes nós não temos as síndromes da impostora? Será que muitas vezes a gente também não encontra no caminho pessoas, situações que tentem minar um pouco toda essa energia, essa disposição, essa vontade, e que por alguns momentos nós também duvidamos da nossa capacidade e muitas vezes a gente também pensa em desistir? É sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Mas antes, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo sucesso que está sendo esse canal. Graças às histórias que vocês têm compartilhado, que vocês têm indicado, a gente está conseguindo alcançar e auxiliar cada vez mais pessoas. Então, vamos continuar juntos nessa busca e nesse compartilhamento de boas experiências para estarmos cada vez mais conectados. Então, para variar, já vou falar para vocês. Ativem as notificações, dá um curtir aqui nesse nosso bate-papo. Se inscrevam no canal, tem bastante gente que está assistindo e ainda não está se inscrevendo no canal. Então, quanto mais vocês se inscrevem, mais alcance o canal tem. Então, quanto mais ele alcança, mais o YouTube continua multiplicando essas visualizações e mais pessoas a gente vai conseguir ajudar juntinhos. Pessoal, também lembrando que nós estamos lá no Instagram, no @contapraeuoficial, com várias postagens legais sobre a parte holística, sobre a parte psíquica também. Então tá bem legal para vocês darem uma navegada. Lembrando que lá tem um link na bio que vocês conseguem falar comigo diretamente pelo WhatsApp, assistirem os outros episódios, tá bem legal. Estamos também no Spotify, então aquela corridinha, aquela caminhada, tá fazendo uma esteira ou tá no trânsito, é só clicar lá e ouvir um ótimo bate-papo. Agora vamos lá, né, pessoal? Para o nosso super bate-papo de hoje, é com muita honra, com muito prazer que eu chamo Alicia Guimarães. Seja muito bem-vinda, minha linda! Ai, gente, que honra, pessoal, de receber essa mulher maravilhosa, essa amiga, prima, linda. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Alicia Guimarães. Eu que agradeço por estar aqui, Lu. Você não imagina o quanto eu estou feliz com esse projeto, com essa fase nova que você está vivendo. E eu estou me sentindo muito honrada de estar sendo convidada para ficar aqui com você hoje. Obrigada, a honra é toda nossa. Pessoal, só para atualizar vocês um pouquinho, a Alicia é prima do esposo Mário José, que vocês já conhecem aqui do Conta Pra Eu, e ela nos deu a honra dessa presença maravilhosa. E essa menina que vocês estão vendo aí, né, com essa carinha de menina, tem uma bagagem, tem uma história tão boa e eu quero compartilhar com vocês. Então, Alicia, conta pra eu, quem é a Alicia Guimarães? Que pergunta difícil, já vamos começar com essa. Já. É sempre muito difícil falar da gente, eu acho, né? Mas sou Alicia da Araújo Guimarães de Lima, tem Araújo no meio aí. Sim, eu tenho 23 anos. Moro em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, aqui no Nordeste, nessa delícia de região. Eu sou professora, escritora, desde os 11 anos de idade. A minha história com a escrita ela começou desde os 11 anos, muito embora eu só tenha publicado o meu primeiro livro físico aos 17, né? Sou professora de redação para ensino médio, então trabalho com adolescentes e adoro trabalhar com adolescentes porque a nossa idade é bem aproximada, né? Sim. Quantos anos você tem, Alicia? Fala pro pessoal. Tenho 23. Falar isso agora. Eu tenho 23 anos e já tô aí nessa peleja, nessa luta. Sim, que coisa boa. Alicia, e me tira uma dúvida. Desde pequena,
você sempre gostou de ler, de estudar? Como que foi o apoio que você acha que é importante esse apoio ou não? Assim, ó, a pessoa já nasce com esse dom. Como que é? É muito importante você ter o apoio familiar, principalmente dentro de casa, sabe? Porque são pessoas que convivem com você. A minha história com a escrita, como eu falei agora há pouco, começou aos 11 anos e desde lá eu sempre tive muito incentivo por parte dos meus pais, da minha mãe. Então, eu acho que sem apoio, não é que você não consiga, mas vai ficar muito mais difícil. Eu sou muito grata e muito privilegiada de ter tido isso, né? Bem nova até. Legal. E você lembra de quando você era pequena, se você tinha esse contato com literatura, sua mãe lia para você, ou já estimulava também essa leitura antes dos 11 anos, antes do desenvolvimento aí dessa escrita? Desde bebê, né? Meu pai costumava comprar aqueles livrinhos pequenos que tinham histórias da Bíblia, por exemplo, que eram bem pequenininhos. Conseguia ler em uma noite. Eu lia muito gibi. Aqui em casa, até outro dia desse, tinha gibis. Coleções de gibi, Turma da Mônica, que é o que eu amava ler na época. Mas desde pequenininha mesmo, que eu sempre tive esse incentivo aí dos meus pais. Ai, Alicia, foi tão nostálgico você falar agora, porque eu lembrei do meu pai. Ele sempre me incentivou muito com gibis. E você falando, eu lembrei que ele trazia as coleções do Tio Patinhas, Pato Donald, também da Turma da Mônica. Nossa, sensação boa. Bem, bem bacana, que legal. Então vamos lá. Eu tinha também esses aí. É muito bacana, né? Nossa, trouxe uma memória afetiva boa aqui para mim. Então você tinha todo esse incentivo, já começou lendo, e aí você já foi indo para essa questão de escrita, você já gostava de redação. Como foi esse desenvolvimento, né? Até você chegar no momento que você falou, ok, vou escrever um livro. Então, eu sou filha única. As brincadeiras, quando a gente é filha única, são mais limitadas, entre aspas, porque a gente não tem outras pessoas para compartilhar, né, as coisas. Você entende isso. Bem. Então, eu lia muito e gostava de colocar no papel as coisas que eu achava mais interessantes naquela história. E aí eu comecei a criar minhas próprias histórias. Como eu já nasci na época da tecnologia, então eu tinha mais acesso a isso. Então, quando completei 11 anos de fato, eu comecei a publicar minhas histórias em fóruns na internet. Acho que até na época do Orkut, que as pessoas compartilhavam essas coisas, faziam telenovelas lá, né, que mais tarde foram conhecidas como fanfics, que também agora, né, as pessoas falam bem menos. Então, eu me senti livre nesse espaço da tecnologia para publicar aquilo que eu gostava de escrever de acordo com a minha criatividade, digamos assim. Entendi. E essas histórias que você comentou que você criava, então não era uma biografia, ou sim, tinha um pouquinho da Alicia, ou você pegava personagens de outros lugares que você se inspirava? Eu acho que sempre tem um pouquinho da gente quando a gente começa a escrever alguma coisa, alguma história, né? Assim, um romance, por exemplo. Tem um pouquinho da pessoa, mas eu acredito que sempre era fator externo que me influenciava a fazer aquilo. Entendi. A escrever aquilo. Legal. O seu primeiro livro, como que ele foi gerado? Ele foi uma história única? Foram fragmentos de histórias? Como nasceu o primeiro livro? Compartilha aqui conosco, né, o nome, embora a gente também vai deixar aqui nas descrições. Vamos lá, né? O meu primeiro livro publicado é o meu maior orgulho até hoje. Assim, eu tenho ele como se fosse um filho para mim, sabe? Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida. E eu vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha história com ele. Eu publiquei meu primeiro livro aos 17 anos de idade, então era muito novinha ainda. Porém, a minha história com ele, a caminhada que eu tive até isso, começou aos meus 14 anos, naquela história de que antigamente, 6 anos atrás, as pessoas falavam assim, você prefere uma viagem ou você quer uma festa de 15 anos? E eu, magicalmente, preferia a tal viagem, né? Só que acabou não dando certo. Não dando muito certo essa viagem aí pra Disney, porque era pra Disney, né? Eu era super encantada com essas histórias que eu lia, os filmes que eu assistia sobre o lugar. Aquilo ali pra mim era mágico.
Então, eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu vou querer viajar para lá. E a gente começou a se organizar, eu tirei passaporte, fui fazer entrevista para o visto que tinha que ter para ir para os Estados Unidos na época, acho que até hoje precisa também. E aí, no final das contas, eu não consegui. A gente não conseguiu arcar com as despesas, né? Meu pai também, que estava à frente disso, no que diz respeito à documentação, percebeu que não ia dar muito certo naquela época. E aquilo ali eu fiquei muito triste, porque eu já tinha contado para todo mundo. Para literalmente todo mundo já estava sabendo dessa história. Eu já tinha lista de presentes, assim, presentes não, porque sempre tem aquilo. Compra outra coisa para mim lá nos Estados Unidos que é mais barato. Enfim, tava todo mundo sabendo disso. Então eu acho que essa pressão da sociedade, assim, mesmo que eles tenham compreendido isso, naquela época para mim foi algo de constrangimento. Eu fiquei com vergonha, sabe, de ter que falar que não ia rolar a viagem. Mas enfim, enfrentei isso. E quando eu comecei a ver as fotos dos meus amigos, porque a gente ia em um grupinho, né, num grupo de viagens, e os meus amigos foram, sem eu mesmo, mas aí eu comecei a me inspirar naquilo. Eu falei, eu não vou ficar sofrendo com essa história, eu acho que eu poderia escrever uma história dentro disso que eu gostaria de ter vivido. E eu tinha uma amiga próxima que os pais dela haviam se conhecido lá, né, no Magic Kingdom, o parque lá da Disney. Eu falei, eu acho que eu posso juntar essa história real à minha vontade de conhecer o lugar. E aí eu comecei a pesquisar na internet tudo que tinha a ver com o parque, com os brinquedos que eu queria ir, enfim, e com o que os meus amigos compartilhavam na internet. No final das contas, eu comecei a montar esse livro aos 14 anos, mas nunca tive a intenção, assim, nunca é uma palavra muito forte, mas eu não tinha a real intenção de publicar, sabe? Era algo assim que ficava mais no meu interior, algo mais assim íntimo. E aos poucos eu comecei a perceber que aquela história ela era muito interessante, porque muitas meninas, principalmente meninas, porque a gente entende de que forma funciona essa questão das festas de 15 anos aqui no Brasil, né? Elas também haviam passado por momentos parecidos, assim, de ter vontade de conhecer a Disney e não conseguir. E em nenhum momento do livro eu mencionei isso. As pessoas só souberam depois que eu publiquei, que essa história começou assim. Então, só com 17 anos que eu fui lá, né, consegui, no final das contas, fazer com que ele virasse o meu livro físico. Ai, que delícia, que gostoso. E saber também, né, que você tinha ali literalmente o limão e fez uma limonada, né? Poxa, eu não posso ir. Teve sim a frustração, teve aquele desconforto, reconheceu, acolheu, mas deu continuidade. Isso é muito bacana. Que legal, parabéns. E, Alissa, me fala uma coisa. Quero publicar um livro. Escrevo ele e qual que é o processo? Tudo isso é muito fácil? O que você precisa procurar? O que você encontrou? Teve obstáculo? Não? Foi tudo muito fluido? Não é fácil publicar um livro aqui no Brasil, principalmente. Foi o maior desafio nesse processo, que ninguém fala sobre isso, né? Até hoje eu ainda não sei explicar bem de que forma isso acontece, porque eu preferi ir pela via mais fácil, porém mais cara, que é a busca por editoras, né? Você manda lá o seu original, que eles chamam de originais, você manda o seu original para a editora e se for viável para ela publicar, ela vai entrar em contato com você, mas aí você tem que comprar uma parte desses livros, e na maioria das vezes isso é muito caro. Na época eu precisei desembolsar, eu não, né, que eu não trabalhava, a minha mãe precisou desembolsar R$4.000 para conseguir arcar com esses custos todos da produção do livro. Existem maneiras mais baratas, existe a produção independente, os autores independentes, porém é uma coisa mais complicada, sabe? Eu não diria difícil, mas complicada, principalmente para um adolescente de 17 anos, né, que é a idade que eu tinha na época. Entendi. E aí você mandou para a primeira editora e eles já aceitaram, já te chamaram? Não. Eu mandei para 5 editoras e só a última que me chamou. Depois outra também demonstrou interesse, mas aí eu já tinha fechado com essa, né, com a editora do meu livro, que hoje e preferi fazer um contrato com eles mesmo, mas não é fácil, não é todo mundo que consegue assim, eu vou mandar só porque eu vou pagar, porque as pessoas têm esse pensamento às vezes, só porque eu vou pagar que ele vai ser publicado, mas não, ele precisa ser bom.
E bom não quer dizer que ele tenha que ser o melhor livro de todos, mas ele tem que ter os parâmetros para aquela editora. Ele precisa ser bom para o que aquela editora publica, sabe? Aí muitas vezes não é fácil. E muitas vezes você tem ali, né, o seu livro já todo escrito e você precisa fazer algumas alterações em decorrência desses padrões da editora? Algumas vezes sim. O meu, como era um livro infanto-juvenil, ele é um livro infanto-juvenil, e a editora publicava originais assim, as alterações que precisavam ser feitas, ou seja, no que diz respeito à gramática, à diagramação, algumas palavras, eles mesmos assim foram bem claros e objetivos de que seria um trabalho feito pelo editor, né, por eles lá. Então eu não precisei me preocupar. Mas isso aí, para quem é autor independente, já é outro processo que demora mais também. Porque são os próprios autores que precisam fazer as alterações. Entendi. E nesse período, quando você tinha 17, você já estava finalizando o ensino médio? Já estava iniciando uma faculdade? Como que foi esse processo? Bom, eu publiquei meu livro às vésperas do Enem, assim, todo mundo surtando por causa do vestibular, e eu lá, junto com uma amiga minha, porque o engraçado é que na época, eu tinha ela não é minha amiga, mas assim, uma colega bem próxima na época, que também publicou um livro de poesia. Hoje nós somos amigas, né, porque estudamos inclusive juntas na faculdade. E na época, assim, foi algo surreal, porque duas alunas da mesma série, né, do terceiro ano do médio, publicar um livro às vésperas do Enem, a escola, né, ficou super animada com isso aí, os professores deram muito apoio. Mas eu estava finalizando o terceiro ano. Que legal. E ali você já tinha decidido o que você iria estudar, que você ia ser professora? Quando que você também teve esse despertar dessa profissão linda? Eu sempre tive dúvida entre jornalismo ou letras. Foi o maior desafio, assim, depois do livro, ter que escolher entre esses dois cursos, porque eu queria algo que me deixasse ligada aos livros, que é a minha maior paixão, né? Então, eu precisei pensar bem a respeito disso, e depois da publicação do livro, eu percebi que ser professora, e também com todo o apoio que eu tive da minha professora de redação, maravilhosa, a mulher mais incrível que eu já conheci numa escola, ela me apoiou tanto e teve tanto, assim, carinho por mim e pela profissão dela, que eu pensei, eu preciso ser professora de redação, e eu fui bem específica, sabe? É isso que eu ia falar, quando você falou assim, né, eu sou professora de redação, desculpa a minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar com essa especificidade mesmo, sabe? Que legal, então você teve aí uma inspiração, né, para essa escolha. Sim, foi aí que eu falei, não, eu tenho que ser professora de redação, tenho que começar por isso. Não quer dizer, claro, que eu serei professora de redação para o resto da minha vida, mas eu quis deixar bem marcado, porque é para mostrar o quanto o apoio, aquele que eu falei inicialmente, ele é importante nesse processo de escolha do que você vai fazer na sua vida, porque escolher um curso, claro, as pessoas têm opções, mas é muito importante, é uma decisão que você vai tomar e ela pode ser levada à frente ou não. Então, eu achei isso, assim, muito importante na época, por parte dela, né? Sim. E quando a gente fala de apoio dos professores, você sempre encontrou esse tipo de apoio? Todos os professores sempre te apoiaram? Ou você encontrou em dados momentos algumas resistências, alguns obstáculos? Na escola, sim. Na escola eu tive um apoio enorme dos meus professores de ensino médio. Todos eles abraçaram a ideia minha e da minha amiga, né? Que também estava publicando na época. Então, na escola eu não tive esse problema. Eu tive um problema mais tarde, acho que até um ano depois da publicação do meu livro, na faculdade, que aí sim foi algo que me deixou muito abalada na época, que foi quando um professor, no primeiro semestre do curso de letras, ele conversando comigo e com uma colega de classe, ele falou para mim que eu ia ter vergonha no futuro, ia me arrepender de ter escrito aquilo ali, aquele livro ali que ele se referia. E até hoje, isso faz 6 anos, e até hoje eu não me arrependi e não acho que irei. Claro que às vezes eu pego o livro e dou uma folheada e percebo que algumas coisas na história eu não teria colocado se eu tivesse escrito ele hoje, sabe? Mas
é normal. Eu sei que daqui a 10 anos, coisas que eu escrevi hoje, elas também vão ser mudadas. E isso é muito bom, é muito importante que a gente mude o nosso pensamento. Porque isso faz parte do processo. E quando o professor falou aquilo, veja, eu era uma adolescente de 17 para 18 anos, acho que eu tinha 18 anos na época, e aquilo ali foi algo que me deixou, assim, triste, porque ele era um pós-doc, né? É um pós-doutor, uma pessoa super influente dentro do meio acadêmico, dentro do universo da literatura. E quando ele falou aquilo, ele também era escritor, ele é escritor, né? Então, eu fiquei, poxa, ele falando isso para mim, e aquilo ali me desestimulou, Luana, e hoje eu sou mais, assim, retraída em relação ao meu livro, talvez também por causa dessa história. Entendi. E na hora você conseguiu falar alguma coisa para ele ou você simplesmente absorveu aquela bomba e guardou para si? Não consegui falar porque é aquela coisa, ele, no meu pensamento, ele era uma pessoa muito importante, superior a mim. Hoje, como eu disse, talvez eu tivesse outro pensamento, até mesmo na hora de falar, né? Falar, poxa, não é assim, eu acho que não é por esse lado, mas não tive essa maturidade no dia que isso aconteceu. E eu comecei a ficar me guardando aquilo, sabe, pensando e refletindo sobre o meu livro, tanto é que eu parei de divulgá-lo depois de um tempo. Eu deixei de falar sobre ele. Não é que ele não seja o meu maior orgulho, como eu disse, ainda hoje, ele é como se fosse um filho para mim. Mas eu acho que o que as pessoas falam pra gente, principalmente quando a gente não tem um acompanhamento psicológico para quem entra nessa área, porque eu acho que é muito importante, toda vez que você for ser uma pessoa pública, você vai meter sua cara aí para ser uma pessoa pública, você vai sofrer alguma coisa. E a gente vê hoje na internet que isso é bem mais forte do que 6 anos atrás, né? Então, a influência. Entendi. E depois desse livro, você escreveu algum outro? Você tem em mente fazer, né, outros livros também? Já está inspirada? Já tem alguma coisinha guardada na manga? Eu tenho um livro que eu escrevo não, assim, ele já está pronto. Porém, eu sempre volto para reler e mudar alguma coisa, desde 2016. E, assim, é um suspense totalmente diferente do gênero que eu publiquei, mas eu nunca consegui terminar, de fato, de dizer vou publicar, devido a todas essas conturbações aí que aconteceram, e também com a faculdade, né, que eu sou formada hoje em letras, mas estou tentando entrar no mestrado, e a gente nunca consegue parar para dedicar esse tempo. Eu não consigo, né, parar para dedicar o meu tempo ao meu livro. Aí estou fazendo um TCC, estou fazendo um artigo, estou fazendo um pré-projeto, sempre fazendo alguma coisa. Eu não consegui me organizar ainda para isso, mas existe aí um projeto, né? Ai, que legal. E para os seus alunos, como que é eles saberem que você é escritora? Isso inspira eles também, né? E você é uma professora super jovem, a linguagem com os adolescentes deve ser, aí sim, extremamente fluida, né? Mas, assim, você sente que já inspira eles? Eu acho que sim. O papel do professor, ele é muito importante, apesar de ser uma das profissões mais difíceis do Brasil, né? A gente entende todo o processo que o professor sofre em sala de aula, mas para os meus alunos eu tento sempre ser a melhor professora de todas. Não quero ser a melhor professora para que eles digam isso, mas eu quero deixar um pouquinho de Alicia neles. E, inclusive, algumas semanas atrás, eu levei uns livros que eu tinha aqui em casa, né? Que é o meu livro, eu nem falei o nome dele, né? O Mundo Mágico de Raquel. E eu levei para eles lerem, e dei em sala para algumas que eu sei quem é que gosta muito de ler, né? E a gente tenta influenciar de alguma forma, apoiar, né, a questão da leitura em sala, leitura em casa. E eu estou tentando aí ser a professora de redação que eu tive, né? Ser não, mas me inspirar nela para ser uma inspiração para os meus alunos também. Legal. Alicia, hoje você, como professora, como escritora, né, e passando por todos esses percalços que você mesmo colocou, mas com esse olhar jovem, né, de esperança mesmo, o que você acha que falta muito na parte da educação? O que nós conseguimos fazer para contribuir, nós como
pais, como tios, né? O que a gente consegue fazer para contribuir nessa área? Incentivar a leitura, que é esse o ponto que eu disse agora há pouco, e eu acredito que é a partir daí. Você não pode querer que o seu filho, que o seu sobrinho, afilhado, enfim, goste de ler se você não faz isso na frente dele. Principalmente as crianças, né? Eu não sou pedagoga, mas a gente teve algumas disciplinas de pedagogia no curso, e a gente entende que, comprovadamente falando, as crianças elas aprendem com os adultos. E elas aprendem com o que os adultos fazem também. Por isso que eu acho que a partir do momento que você incentiva, e esse incentivo não é pegar no braço do seu filho e falar, vai ler um livro, de maneira alguma, sabe? Mas fazer com que essa atividade seja algo que vocês façam juntos, né? Vamos tirar um tempinho para ler uma história antes de dormir, né? Que é aquela coisinha assim mais clichê, mas funciona. Eu acredito que funciona. E é isso que eu tento fazer com os meus alunos, né? Apesar de só ter 23 anos e 1 ano de sala de aula de ensino médio. Entendi. E você comentou, né, o quanto o apoio familiar, ter sim recebido nessas leituras quando você era pequena, influenciou muito para a sua escrita do livro, para a sua habilidade mesmo. Fora isso, o que esse apoio traz? O que você sente, assim, olha, quando os pais trazem, mesmo os pais, né, os cuidadores, trazem esse hábito da leitura, além de levar a criança, né, para desenvolver esse hábito, o que mais despertou em você? Segurança, eu diria, um aconchego, algo que eu me sinta mais próxima dessas pessoas. Porque é natural quando você tem essa boa relação, assim, que eu sei que nem todo mundo tem uma boa relação familiar, enfim, a gente sabe das realidades que são bem diferentes de cada um, mas quando isso acontece, eu acredito que há na gente uma maior segurança, uma sensação de, bom, eu estou em casa e aqui eu posso me sentir livre para mostrar minhas ideias, para criar coisas que as pessoas vão me ouvir, sabe? Eu acho que é por esse lado aí que eu penso. Entendi. E como você observa a questão, por exemplo, você falou que deu uma desacelerada, né? E já estamos aqui na torcida para que você acelere novamente no seu ritmo, né? Mas na questão do seu primeiro livro, né? Continue com as divulgações e para esse novo livro também. Mas assim, você sentiu um obstáculo ali, algumas frases, né? Depreciativas. O que mais você encontrou de obstáculo, ou que você, às vezes, viu alguém próximo passar também? Você acha que, às vezes, é um universo que ainda tem um pouco de preconceito? É uma mulher, né? É uma escritora e não um escritor. Acontece isso também ou não? Sim, principalmente a mulher jovem, né? A mulher, ela já sofre preconceito com a literatura e não é de hoje. A gente percebe. Eu estudo literatura de cordel. A literatura de cordel é uma literatura riquíssima, principalmente aqui na região nordestina. E antigamente, bem antigamente, as mulheres precisavam colocar nome de homens para poder serem lidas, porque isso não era valorizar o trabalho delas. Era como se, por ser mulher, elas não escrevessem bem. E eu acho que até hoje, infelizmente, isso é uma realidade. Obviamente, não tão quanto antigamente, mas com certeza, sem dúvida. Muito embora existam mulheres incríveis e maravilhosas, inspiradoras a níveis assim surreais, que realmente colocam a vida delas nos livros e, cara, assim, inspira muito, né? Você olha aquilo e pega com carinho, fala, imagina o quanto essa pessoa passou para conseguir chegar até aqui, sabe? Então, acho que isso também, questão de as pessoas hoje no mundo tecnológico, eu não acredito que a tecnologia ela prejudique a leitura. Eu acredito que a forma como você usa essa tecnologia também, sabe, tem um pouquinho aí de culpa, entre aspas. A gente tem hoje o Kindle, por exemplo, é um exemplo aí bem claro. Tem bilhares de livros ali dentro do Kindle, né? Então, a gente não pode dizer que a tecnologia ela atrapalha, mas a forma como a gente utiliza, talvez, né? Exatamente. E você sente ainda as pessoas um pouco apegadas ainda àquela forma de leitura mais tradicional, né, do papel? Eu estou te falando até por mim, tá? Confesso que
eu tenho um pouco de resistência ainda na leitura, né, virtual, faço, mas eu gosto do segurar o livro, folhear o livro, né? Então eu ainda tenho um pouco desse apego. Você encontra bastante ainda disso? Muito, pelo menos as pessoas próximas a mim, né, os meus colegas, principalmente os que se formaram comigo, a gente percebe muito isso. Meu primo também é uma pessoa que sempre me fala, eu não consigo ler PDF que o meu professor da universidade passa. Eu preciso imprimir o PDF. E eu sou assim, eu confesso, viu? Eu tenho um Kindle, eu tento utilizar o Kindle para não ficar comprando livro, porque eu sei que quando eu compro muito livro aqui em casa, eu não tenho onde guardar. Essa é a minha maior dificuldade. E aí eu preciso vender esses livros, trocar, doar, enfim, para conseguir espaço para comprar o físico. Então é todo um processo. Mas eu também sou muito apegada, viu, aos livros. Cheiro de livro novo, ai, nossa, melhor É coisa. maravilhoso. Esses tempos atrás nós estávamos fazendo uma leitura, né, o Mário e eu, de um livro, né, e era online e tudo. E aí ele falou, não, peraí que eu vou imprimir isso. E ele imprimiu e eu achei que eu ia continuar. Quando eu vi ele impresso, eu falei, ah, não, vou fazer a leitura. E aí tô vendo muito mais fácil agora. Eu gosto de marcar também. Algumas pessoas me criticam, mas eu costumo marcar livros. Eu acho que eles foram feitos para a gente marcar mesmo, para colocar um pouquinho da gente neles. Eu gosto de marcar as partes que eu acho mais assim importantes, as partes que me despertaram um sentimento maior, sabe? Aí eu gosto de escrever, de marcar com lápis grafite, né, gente? Assim, não vamos também, mas eu gosto. Vai ter um Acho que vandalismo no isso livro, faz né? parte. É. Que legal. E fala um pouquinho aí dos seus projetos futuros. O lançamento do segundo livro, ó, já estou aqui ticando, já tenho ele como um projeto futuro, mas como você enxerga aí a Alicia Guimarães daqui a uns 5 anos? O que você tem em mente? Quando a minha psicóloga me perguntou isso há um tempo atrás, eu Ai, fiquei, a pergunta de terapeuta! eu fiquei bem reflexiva, porque eu não sabia até então. Eu não quero deixar de ser escritora, mas eu não sei se eu quero comercializar, continuar comercializando os livros, sabe? Isso é um negócio bem meu. Então, eu não sei como é que vai ser daqui para frente em relação à escrita. Eu me considero escritora e eu sou escritora, porque é isso que me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Só que os meus planos para daqui a 5 anos é entrar numa pós-graduação. Eu quero ser professora universitária, tenho esse desejo. Não tenho vergonha de falar, eu sei que é difícil, Ixi, peraí que mas cortou. é um desejo que eu tenho, um meu sonho, e então eu vou correr atrás dele do mesmo jeito. Oi, Lu, tá ouvindo? Oi, cortou, agora voltou. Você falou que sabe que é difícil. Sim, é difícil porque a gente sabe, né, que as vagas são bem limitadas por aqui, só que acho que não é impossível. Da mesma forma que eu consegui correr atrás do meu sonho de publicar um livro, eu posso fazer isso com os outros também. Não sei quais serão os resultados, né, mas a minha ideia para o futuro é continuar dentro da academia. E agora eu trabalho com a cultura popular, né, é o meu xodózinho também. Fiz o meu TCC em cima disso, escrevi 50 páginas, veja bem, sobre cultura popular, tenho feito artigos acadêmicos, então isso faz parte também daquele processo que eu tenho seguido desde a adolescência, né? Então, os meus planos para daqui a 5 anos é pelo menos ter terminado o mestrado. Ai, excelente, parabéns e com certeza vamos te esperar aqui para você compartilhar conosco mais essas aventuras, esses desafios e essas conquistas. Alicia, me fala uma coisa assim, ó, se você pudesse deixar uma dica, uma sugestão, um recadinho do coração para os pais, para os adolescentes, crianças, para as pessoas que estão nos vendo em relação à cultura, em relação ao desenvolvimento pessoal, emocional, né, dessa nova geração que está vindo. O que você deixa de dica para gente? Então, eu sei que não é fácil, a gente não pode tirar a nossa história para colocar no outro e achar que só porque a gente fez de uma determinada maneira, outra pessoa também vai conseguir. Porém, eu acredito que, principalmente para os pais, né, não é impossível,
Eu tenho um filho que não gosta muito de ler, ele é um menino que vive na internet, jogando videogame. Isso pode ser colocado aos poucos dentro da vida de uma criança, né? Principalmente porque, como eu falei antes, eles aprendem observando os pais. Então, façam isso ser parte da rotina também, se organizem. Tente colocar esse espaço para falar com seu filho, para se aproximar do seu filho, porque isso também é algo que traz proximidade entre vocês, né? E as crianças, eu acredito que os adolescentes, principalmente, aí, estão na fase do ensino médio. A coisa mais clichê que as pessoas falam é que essa é a melhor fase da vida de vocês, mas essa é a melhor fase da vida de vocês porque é a fase da vida de vocês que vocês irão se lembrar no futuro. Então é viver o hoje, sabe? Eu sei que às vezes a pessoa fica com preguiça de estudar, eu não estou muito afim de fazer isso hoje, mas é muito importante. E se tem alguém aí que gosta de ler livros infantis, infanto-juvenil, livro de adolescente, gente, isso não é vergonha alguma, é a melhor coisa que tem, livro de adolescente, a gente sair um pouquinho desse mundo que a gente vive e entrar nessa vibe aí de romances e coisas que a gente não vive, né? Então, acho que não tem vergonha para falar sobre isso, não. Eu tinha um pouquinho na época que eu escrevi, eu sofri esse preconceitozinho, sabe? Que a gente discutiu aqui. Então, acredito que não precisa você ter vergonha, tem que viver o hoje mesmo, aproveita, conversa com seus amigos, sai com seus amigos. É a melhor fase, gente. Depois, vocês vão ver que as coisas vão mudando e a gente vai se arrepender de alguma coisa que fez, porém a gente se arrepende porque a gente aprendeu, né? E acho que isso é importante. Exato, é uma constante evolução, né? Então. Não, e é muito legal você comentando, né, dessa parte às vezes a pessoa tem vergonha de falar, eu gosto de desenho, de leitura infantil. Ontem que a gente está fazendo a gravação desse bate-papo, um dia depois do meu aniversário. E ontem, uma das coisas que eu quis fazer foi ir no cinema assistir um lançamento da Disney, acho que é Encantada. Encantados, eu acho. Encantados, isso. É totalmente lúdico, né? É um desenho, mas tem tanto aprendizado, é tão bacana. Eu brinco, né? Tem mensagens subliminares para nós que somos adultos. Porque com certeza as crianças e os adolescentes entendem aquilo naturalmente, eles já transbordam aquilo, né? Mas tem tanto ensinamento, tem tanta riqueza, então a gente realmente precisa tirar um pouquinho dessas vendas, dessas crenças limitantes, desses padrões que a gente segue. Mas imagina, né? Uma pessoa de 41 anos indo assistir um desenho com o esposo. Sim, e foi maravilhoso, e foi incrível, a gente aprendeu tanta coisa e tem muito realmente para acrescentar. Bacana essa sua dica. Demais, porque até eu estudo cultura, por exemplo, como você pode ver. Então, as pessoas às vezes ficam até... Nossa, você gosta de romance adolescente, você lê isso, e eu sou uma pessoa que escrevo artigo acadêmico, sabe? Então, são duas coisas totalmente diferentes e elas dão certo no final das contas quando estão juntas. Você faz aquilo, a mesma pessoa que escreveu um livro infanto-juvenil e a mesma pessoa que escreveu um artigo acadêmico. Isso não é, para mim, eu não tenho o menor problema em falar, sabe? Amo assistir filme do adolescente, Bob Esponja até hoje, minha Netflix, se você abrir agora, vai estar lá, assistido, né? E eu amo, porque é tanta coisa que você aprende e até para desestressar também. Não precisa ficar o tempo inteiro querendo ser cult, querendo dar uma de só escuta MPB. Isso é muito bom. Eu amo MPB também. Mas você não precisa ficar nessa bolha só. Você pode fazer o que você quiser e tá tranquilo. Você não vai mudar, não. Eu acho que se mudar é pro bem, viu? É isso mesmo. Essa rigidez nos limita tanto, né? É tão mais fácil fazer mais leve e se permite a outros sabores, né? Isso é bacana. Alice, agora vamos lá, né? Compartilha aqui com a gente como fazemos para encontrar Alice Guimarães. Repete, por favor, o nome do livro que a gente vai deixar aqui na descrição. Como que as pessoas te encontram para fazer perguntas, contatos? Pronto. Antes de mais nada, eu vou dar um spoilerzinho do meu livro. Spoiler não, contar um pouquinho da sinopse dele para quem se interessar e para quem gostar disso aí também. O nome do meu livro é O Mundo Mágico de Raquel. O Mundo Mágico porque tem a ver com a Disney, né? Que a gente tem esse termo Mundo Mágico da Disney para se referir à Disney lá de Orlando, por exemplo. Então eu peguei esse nome para fazer o título do meu livro, né? O Mundo Mágico de Raquel.
e conta a história de uma professora. Na época eu nem sabia que eu ia ser professora no futuro, mas conta a história de uma professora que se chama Raquel, que ela ganha um sorteio para conhecer a Disney. Ela é professora de inglês, e aí ela ganha esse sorteio no lugar que ela trabalha lá. E lá ela encontra um rapaz, quando ela chega lá na Disney, ela encontra um rapaz e eles se apaixonam. Então, a história do livro é comentar sobre a ida dela aos Estados Unidos, que era um desejo que ela tinha muito, e esse novo amor que ela encontrou por lá, falando sobre isso. Então, para quem gosta, essa é a historinha mais deliciosa que você vai ler, bem Sessão da Tarde. É bem Sessão da Tarde, eu posso falar porque eu já li, pessoal, e é uma delícia. Uma leitura leve, suave, mas bem rica. Foi uma delícia mesmo. Bom, as minhas redes sociais, para quem quiser me encontrar aí, eu tenho o Instagram, que eu sempre estou postando alguma coisa lá, meu Instagram pessoal, minha vida toda, é @Ali_Guimarães, Ali com 2 L's, Ali Guimarães. Estou no Facebook também, mas não entro com tanta frequência, mas é Alicia Guimarães. Eu sempre me apresento assim, meu nome é enorme, não conseguiria colocar ele todo, mas eu sempre me apresento como Alicia Guimarães. Colocou no Google, você vai achar um monte de coisa minha lá. Perfeito, Alicia. Te agradeço muito, que feliz mais uma vez que você conseguiu aí um espacinho na sua agenda para compartilhar essa história tão maravilhosa, tão rica conosco, tão inspiradora e motivadora. Obrigado mesmo. Acho que Imagina. a cultura sempre venceu e sempre vencerá, né? Acho que a gente consegue realmente cada vez plantando mais sementinhas e trazendo para nós mesmos já adultos e continuar multiplicando. Faz muito bem. Sim, eu que agradeço. Eu acho que esse espaço aqui foi delicioso, essa conversa foi muito boa. E espero que ajude as pessoas também por aí. É sempre bom a gente falar sobre a gente, né? Eu gosto. Acho que é importante também. Agradeço muito o convite e viria milhões de vezes se você chamasse. Pois vou chamar, já fica o convite já para as próximas novidades. Venha sempre, será sempre bem-vinda e o canal fica extremamente feliz em recebê-la. Obrigada mesmo mais uma vez. Nada. Muito sucesso, estamos aqui na torcida para os próximos projetos e que você venha com várias novidades. Obrigada. Um cheiro para vocês aí, que aqui no Nordeste a gente manda cheiro. Então, adoro! Um cheiro enorme para vocês. E fiquem bem, pessoal. Fiquem seguros. Foi um prazer. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Alicia, o que eu posso te falar? Brilha, voa, vai bem longe, porque esse é o seu lugar, bem alto, com muito sucesso, com todo esse vigor, com toda essa determinação, com todo esse autoconhecimento. Parabéns! Agradeço demais pela sua história linda que você nos compartilhou, por nos mostrar que nem sempre é tão fácil quanto parece e que ainda assim vale a pena olhar, persistir, continuar e respeitar essa nossa história. Parabéns, te agradeço muito e agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Então, tenham uma excelente semana e espero vocês aqui semana que vem com mais um super convidado ou super convidada no Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até mais!